Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo de atualização de mercados. Eu sou Emanuele Santos, analista de mercados da corretora XTB, e hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre o ouro. Vamos conversar sobre o ouro que recentemente atingiu máximos históricos, e o mercado está apostando forte nesses próximos cortes das taxas de juros pela Reserva Federal dos Estados Unidos, que tem feito com que o valor do ouro seja empurrado lá para cima. Então, mas um fato interessante sobre isso é que neste segundo trimestre de 2024 foi um dos trimestres mais fracos em termos de demanda física do ouro, mas isso não conseguiu afetar o seu preço. Então, neste vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre os motivos disso e quais são as perspectivas para o preço do ouro nos próximos meses. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre os fundamentos do ouro. O que são os fundamentos do ouro? O fundamento do ouro é a análise que é feita do preço do ouro a partir do que compõe ele, a sua demanda e a sua oferta. O que está dentro da demanda do ouro e o que está dentro dessa oferta do ouro? O que é composto? Quem compra? Quem vende? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Bom, a oferta do ouro, ela é majoritariamente feita pelas mineradoras do ouro, que produzem o ouro. A gente vê que a maior parte dessa oferta é por conta dessa produção das mineradoras, e a segunda maior parte da oferta é originada justamente da reciclagem do ouro. Por terceiro, nós temos a produção do ouro, que é feita pelas mineradoras, mas são utilizadas na prática do hedging, né? Na prática do hedging do produtor, que seria contratos futuros que as mineradoras, os produtores fecham com valores fixos para se proteger dessa volatilidade. Para isso, eles seguram essa parte do ouro, mas assim mesmo conta como uma produção. Então, faz parte dessa oferta. O que mais a gente pode ver? A gente pode ver aqui que desde 2020 o valor do ouro vem subindo progressivamente até chegar agora em 2024, que teve esses máximos históricos que a gente tem visto nessas últimas semanas. Então, agora em 2024, um dos maiores responsáveis pelo aumento da produção neste último trimestre foi justamente esse repunte, esse aumento no preço do ouro, que fez com que a oferta também aumentasse. Um fato curioso, como eu já falei para vocês ali no início, é que o ouro ele está no mínimo, a demanda física pelo ouro está no seu mínimo de vários anos, enquanto a procura pelo setor joalheiro para o ouro, atingiu o ponto mais baixo desde 2020. E o que acontece? Apesar do setor joalheiro ser o que mais demanda ouro e está super embaixo, é, o outro que é muito demandado, o ouro, é por parte de moedas e lingotes, essas coisas, que também compõem grande parte aqui dessa demanda pelo ouro. O terceiro são os bancos centrais. Os bancos centrais que têm agora uma procura robusta por esse ativo, em comparação com as médias ali de 2020, que eram bem baixas, os bancos centrais não tinham tanta procura pelo ouro há alguns anos atrás, mas recentemente foram enchendo mais suas reservas, justamente para se proteger de volatilidade do mercado e desvalorização da moeda e do ambiente econômico, né? Já que o ouro funciona como uma reserva de valor e para muitos também é um ativo refúgio. É, Então a gente vê que, além disso, nos últimos tempos, os fundos de ETF também começaram a fazer essa busca, comprar muito ouro, que é uma tendência que persiste desde do segundo trimestre de 2022, como a gente pode ver aqui por baixo. Antes, os fundos de ETF, a gente pode perceber aqui ao redor de 2020,
que os fundos de ETF não estavam comprando muito, porque eles estavam se desfazendo desse ouro. Mas eles voltaram a comprar aqui, e a gente pode ver principalmente a partir desse segundo trimestre de 2020. 2022, perdão. E qual a relação do ouro com os bancos centrais? Bom, a expansão do balanço do Banco Central quer dizer que o Banco Central está expandindo a sua reserva monetária. Quando o Banco Central expande a sua reserva monetária, isso faz com que a moeda se desvalorize um pouco mais. E isso faz com que o ouro se torne um ativo atrativo para essas instituições. E o que acontece? Desde julho, a gente assiste uma recuperação dos balanços dos quatro principais bancos centrais. Então, aí eles vão comprando ouro assim, desse jeito, justamente por conta disso. Mas a gente também pode notar que agora, com com as novas políticas da Reserva Federal, o- a Reserva Federal pode interromper a qualquer momento a redução do seu balanço. Fazer a redução, não interromper, mas fazer a redução do seu balanço. Bom, e a relação do ouro com os ETFs. Quando o investidor compra, não compra mais o ouro físico, né? O investidor individual não compra mais ouro físico. É, o que faz? O investidor individual vai e compra um fundo de ETF que faz a mímica do ouro, do preço do ouro. Mas o fundo de ETF compra o ouro físico. Então, cada vez que compra lá o ativo de um fundo de ETF, é comprado também um ouro físico. E isso faz com que aumente a procura e aumente, assim, o preço do ouro, né? Então, desde maio, a gente observa um aumento gradual na quantidade de ouro que é detida por esses fundos de ETF. E mesmo que não seja tão grande quanto, não sei, 2020, que havia mais de 100 milhões de onças de ouro em fundos de ETF, um aumento modesto por conta da quantidade, ainda assim é significativo no para representar um impacto no preço do ouro, para contribuir, né? E o que mais a gente pode falar? A gente pode ver também que o ouro, aqui a gente analisando os futuros, né? O mercado futuro, esse é o preço do ouro. E as posições dentro desse mercado futuro. Fica evidente que tem agora posições bem elevadas. Aqui são as posições líquidas dentro desses mercados futuros. E assim que aumenta o valor desse ouro, aumenta também as posições dentro da bolsa, né? Isso faz com que contribua também para esse aumento no preço do ativo, do ouro. Mas um fato interessante é que apesar da China ter um repunte, ter um aumento também, junto com o aumento do preço do ouro, o que acontece? Ela foi diminuindo as suas posições. Então, a China, apesar de ir acompanhando a tendência de alta, quando o preço do ouro aumenta, também aumenta as suas posições, não é de um, não é de um valor tão elevado quanto, digamos, em 2020, né? O ouro, como ele funciona durante as ações da Reserva Federal dos Estados Unidos? Bom, o que acontece com o ouro numa escalada das taxas de juros? O comportamento médio sugere que aqui, nos 100 dias, depois de um aumento na taxa de juros, o ouro fica ali lateralizado. Mas, a partir dos 200 dias, a gente pode ver que ele vai levando a uma alta, até chegar nos 500 dias, né? É, em que o ouro completamente vai para cima. Então, a gente pode ver que esse, essa jornada, essa trajetória de aumento das taxas de juros por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos ainda podem impactar de alguma forma o preço do ouro daqui para frente. Mas o que aconteceu no passado nem sempre significa que isso vai acontecer novamente. Por conta disso,
A gente tem que estar sempre atento aí nas variáveis que permeiam o mercado. Bom, e o que acontece com o ouro quando há cortes nas taxas de juros? Bom, o aumento das taxas e as manutenções fazem com que haja mais cortes nessas taxas de juros. E isso vai sucedendo, uma, outra e tudo mais. Então, tem também um impacto. E a partir do zero aqui, que é quando acontece esse corte na taxa de juros, a gente vê que o ouro ele tende a aumentar, mas de forma um pouco menor perdão, do que no ciclo de alta de taxa de juros, né? No caso de volatilidade. Mas chega ali aos 20% também, e aqui 19,8%, mais ou menos uma média do que seria essa trajetória da taxa de juros. O desempenho do ouro o desempenho médio do ouro após os cortes nas taxas dos últimos 20 anos tem sido positivo. Então, o ouro ele está atualmente ganhando terreno antes do primeiro corte nas taxas da Reserva Federal, mas os maiores ganhos geralmente ocorrem ali por volta da centésima sessão após esse corte inicial, né? As eleições são importantes para o desempenho do ouro, que vem aí as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Então, a gente olhando assim para trás, não tem, é, vendo aqui a média, não vê não vê claramente como as eleições afetaram o preço do ouro, porque cada governo é diferente, cada ação é diferente, e isso faz com que não haja como um direcionamento tão claro, como no governo do Biden. Aqui, o preço do ouro durante o governo do Biden não teve um direcionamento tão claro, digamos, a outros presidentes. E exemplo disso é que agora, com as eleições que vêm agora do Trump, pode significar um dólar mais forte, mas também pode significar maior inflação. E isso seria benéfico para o ouro. Mas, de outro lado, da Kamala Harris também, a gente pode ver que a proposta seria mais ou menos parecida com a do Biden, do aumento dos gastos e dívidas governamentais. É, mas a gente vê que talvez tivesse uma trajetória parecida com o que teve no governo Biden aqui, essa linha negra. E a gente podia esperar uma coisa parecida, mas os eventos são bem adversos. A gente comparando o governo Biden com o governo do Trump, a gente vê que o governo do Trump teve mais ganhos, aqui, essa linha azul, teve mais ganhos durante sua trajetória no ouro, né? O ouro teve mais ganhos durante o governo Trump. E o governo Biden teve uma direção que não foi tão clara dessa vez. É, a direção não foi tão clara, conseguiu repuntar e tudo mais, mas foi caindo. Mas chegando aqui, perto dos 400 dias, o preço do ouro caiu nos dois. O que aconteceu do Trump depois das eleições, ali deu uma caída e depois foi só subindo. Enquanto do Biden não teve uma direção tão clara nesse caso. Geopolítica. Bom, em relação à geopolítica, quando ocorre um evento geopolítico muito grande, o preço do ouro tende a subir no curto prazo, justamente por conta da euforia e do pânico no mercado, né? Mas isso não é uma coisa que dura muito, é um evento de curto prazo. Então, o preço elevado do ouro agora também é por conta das tensões no mundo hoje em dia, que estão muito elevadas, guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, guerra entre Irã e Israel. E isso faz com que essa tensão tenha também um impacto dentro desse preço. Mas, normalmente, após cerca de 200 dias de negociação ali, o impacto desses eventos no preço do ouro começa a dar uma diminuída. Sazonalidade e volatilidade dentro dessa perspectiva. Bom, a gente olhando para os últimos meses de setembro, a gente vê que eles são os que
é o período que menos tem ganho dentro do ouro. Nesses últimos tempos, né? Desde 2011. Aqui, a gente pode ver aqui. Desde 2011, com exceção de 2012, o ouro ele não atua bem no mês de setembro, por conta de sazonalidade. Mas isso pode não voltar a acontecer agora no próximo mês de setembro, especialmente por conta, a gente tem que ver, pesar com os cortes nas taxas de juros agora, tanto da Reserva Federal quanto do Banco Central Europeu. Então, todos esperam que isso aconteça, que o ouro tenha um setembro fraco, especialmente com essa decisão da Reserva Federal. Então, podemos ver uma situação em que as pessoas compram ouro agora porque esperam que as taxas de juro mudem, mas depois vendem ele quando as mudanças realmente vêm a acontecer. Então, isso seria dizer, compre o boato e venda o fato. Quanto à sazonalidade de longo prazo, a sazonalidade de 5 e 10 anos vai sugerir uma correção aqui no preço do ouro no futuro próximo, o que vai se alinhar com a matriz que indica que sempre tem um setembro fraco desde 2011, né? Uma nova linha de sazonalidade. Mas a sazonalidade de longo prazo mostra que o máximo local, aqui, perdão, aqui nos pontinhos. O máximo local ele deve ser atingido por volta da seção 200 do ano ali pelo início de novembro, embora a sazonalidade de curto prazo sugira um mínimo local a partir dessa altura. Então a gente tem aí um pouquinho de divergência, mas nem sempre o cenário de setembro pode voltar a ocorrer, apesar de ser esperado. E a volatilidade implícita no mercado do ouro diz que a volatilidade e o preço do ouro têm uma certa relação, né? A volatilidade nele é bem elevada, mas não sugere simultaneamente aumentos extremos nesse preço até o final do ano. Resumindo, sobre o ouro, nós podemos dizer que, bom, como vimos nos últimos tempos, o ouro atingiu um máximo histórico acima de $2.500 nas últimas semanas, e esses aumentos no preço do ouro é apoiado por esses cortes nas taxas de juros e pela política de ambos os candidatos presidenciais à eleição dos Estados Unidos. A sazonalidade não é um bom indicador de curto prazo para o ouro, mas setembro se vê como um mês particularmente fraco nos últimos anos. Então, isso pode se materializar justamente por conta desse corte na taxa de juros dos Estados Unidos. Bom, qualquer correção potencial no ouro não deve ser significativa e não vai exceder 10%. Então, a gente espera que os ganhos de final do ano de 2024 permaneçam nessa faixa de 20% a 25%. E a gente vê também que a elevada procura do investimento físico e as compras do Banco Central vão confirmar o desejo de se afastar e de se proteger contra o dólar. Então, isso deve solidificar, assim, essa trajetória do ouro a longo prazo. A gente sempre tem que ter em mente também que o ouro é um investimento de longo prazo e, por conta disso, é uma reserva de segurança para investimentos mais voláteis. Então, o ouro, de forma especulativa, pode sempre procurar topos e fundos locais, visando uma movimentação de no máximo algumas semanas a alguns meses. E, bom, a gente vai ver agora, na outra semana, começa setembro, a gente vai começar a perceber essas movimentações dentro do ouro, dentro do preço do ouro, por conta das expectativas do mercado e do corte efetivo nas taxas de juros dos Estados Unidos. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like e compartilhe com quem você acha que esse vídeo será interessante. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E é isso. Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo.